Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos, amados. À medida que vocês forem chegando aí, nós vamos anotando aqui, como nós toda noite fazemos. Aqui do nosso humilde lar, você aí da sua casa, de onde quer que você esteja, não se esqueça, hoje é quinta-feira, hoje é dia de estudar a Bíblia, certo? Então, dá uma pausa no que estiver fazendo, porque vai sobrar tempo depois, sempre dá tempo. Como diz Salomão em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu, né? Então vamos agora parar, nos desconectar de toda e qualquer pré-ocupação, não é? Em relação a nós, em relação ao mundo, em relação ao trabalho, escola, casa, janta e tudo mais. E vamos nos concentrar na palavra de Deus. Então a Márcia e eu estamos começando este estudo. Ela vai ficar comigo até a hora do versículo da semana, tá bom? Aí depois a gente termina juntos, vocês e eu, até o finalzinho. Agora são 7, quase 7h30. Falta só um pouquinho aí, né? Quase 7h30. Quem já chegou ali? Vamos lá. Beth, é Dona Alvina. Beth, Dona Alvina, boa noite, Beth, bem-vindas. Quem mais? Noel Barbosa, diácono. Noel Barbosa, Sidoca, Elaine. Senti sua falta, Elaine. Domingo. Foi muito bom revê-la, Sidoca, no domingo. Deus abençoe vocês. Quem mais? Vamos chegando, né, gente? A gente vai apertando aqui. Neide já entrou lá, ó. A Neide eu já sei porque a carinha dela é bastante comum, né, ali, ó. Apesar de ela ser bem diferente daquele ícone que aparece para nós ali, mas eu já sei que a Neide tá aí. O Valdir também? O Valdir Otoniel. Deus abençoe você, meu irmão querido. Muito bom ter você Kátia, também, Kátia, Félix. Vão chegando que eu vou falando oi e boa noite para todos os que forem entrando aí, tá bom, gente? E ali tem ali, ó, meu amor, ali, ó. Antes da Kátia Félix, quem é? Elizabeth, minha mãe, Wanda, A Elizabeth ali? Paulo, Elizabeth e a Sofia. e o André, Elizabeth, Sofia, André. Isso. Paulo, Wanda, Paula, Neide, eu já tinha cumprimentado. Dona Luzia também estou cumprimentando agora. Quem mais? Porque tá com ela, não tá comigo, né, gente? Ó, nós vamos cantar. Enquanto isso, o povo vai chegando aí, tá bom? Depois a gente escreve. Lolo, traz... Desculpa aí, gente. Lolo, traz uma caneta. Lolo, pega uma caneta e papel aqui para nós, por favor. meu irmão. Vamos lá. Ronieres, meu irmão não, irmão dela, né? Seja bem-vindo, Ronieres. Vamos cantar. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Isso está no final do Salmo 19, hein, gente? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Mais uma vez. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Isso aí. Nós escolhemos esse cântico por causa do momento, por causa da ocasião, viu, gente? Então, quem mais chegou? A Lolo não me ouviu. Melhor você chamar aí, porque aqui vai ser muito alto no microfone. E, a propósito, tá bom aí o volume?
O ventilador aqui está atrapalhando, gente. Tá, o som, dá um feedback para nós aí. Ana e Ismael, digam para nós aqui o seguinte. Boa noite, Dona Maria de Jesus. Boa noite, Aloide. Bom, deixa eu ver a turma que chegou aqui de novo. Peraí, gente. Então, eu já comentei a Beth, o Noel, a Sidoca, a Ariane, a Kátia, a Wanda, o Paulo, a Dona Luzia, a Neire, o Ronieres, o Valdir, a Elizabeth, o André, a Sofia, a Loide, a Dona Maria de Jesus e a Ana também agora e ao Ismael. Então, eu pedi que vocês me dessem um feedback sobre o barulho do ventilador que está aqui, porque hoje está muito quente. Eu até pensei que fosse chover, sabe? Mas não choveu, tá tudo bem. Sejamos gratos a Deus por tudo, né? E vai chover mais para frente, talvez amanhã, talvez mais de madrugada, né? E se não chover também tá bom, né? Então, meus irmãos, você pediu caneta, papel? Não? Para anotar os nomes aqui. Meus irmãos, A Loide disse que não está atrapalhando. Não está atrapalhando. Muito obrigado, Loide. Meus irmãos, é o seguinte. Nós estamos próximos de uma data muito especial. Boa noite, Ideraldo, Dona né? Marta e seu Joel. A Elizabeth faz um pouco de ruído, mas não atrapalha. Não fica bem quente. Isso, no caso da Elizabeth, a Loide não está com o problema da Elizabeth, não. Porque a Loide está muito bom. A Elizabeth está com vaidade. Vaidade, quer dizer, vaidade. Tá bom, Elizabeth. Eu só estou aproveitando para tirar uma casquinha. Boa noite, Dona Marta e Joel. Deus abençoe o casal. Então, nós estamos querendo aproveitar a ocasião. Nós estamos nos aproximando de uma data muito... Boa noite, presbítero Osmar. O Osmar, que depois de tanto tempo, apareceu agora, né, Osmar? Quer dizer, para mim, lá no WhatsApp, né? Que eu só te vejo aqui na live. O que já é muito bom, né, Osmar? Espero que você e o Beto estejam muito bem aí, Vitória. E a turma aqui não está nem sentindo falta. Falou assim, deixa eles ficarem mais um mês, tadinhos, né? Aproveitar a praia e tudo. Olha, nós estamos chegando próximos a uma data muito importante. E não é a data que tem a ver com o Halloween, não é. Não é. Por que eu já coloquei isso? Porque antes do dia 31 de outubro, que será na segunda-feira, tem o dia 30, que é o dia em que nós vamos estar todos convocados, já estamos convocados a ir às urnas para votar, certo? Assunto nós temos falado tanto sobre ele, espero que você esteja em paz, seu coração tranquilinho aí, porque o nosso Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, já está cuidando de tudo, né? Então, eu falei do Halloween, por que razão? Porque essa data foi usurpada, né? Usurpada, porque a igreja reformada, ela comemora, a igreja, na verdade, em geral, comemora o dia da reforma protestante. Reforma protestante que ocorreu lá no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, nós estamos já no 50, não, e agora? Do centenário, tricentenário, quatricentenário, quinquacentenário, quinquênio é ano, amor. Quinquênio é ano. 500 tá. anos, amor, Ó, 500 anos. 500, é de 500, então, 500 anos, mas é o que eu gosto da palavra, a palavra boa, né? A palavra boa, como assim, centenário, do centenário, tricentenário, acho que é isso, quatricentenário, quatricentenário, que aí eu vou ficar devendo. Aí qualquer coisa faz lá no Google, lá, né, e veja como é que é. Aí depois põe aí para nós o comentário, mas são 505 anos de reforma protestante. Por que eu não pensei em ver isso antes, né? Para deixar só aqui na hora para passar vergonha também. Ó, então, é uma data usurpada. Claudemir, boa noite, viu? Usurpada por quem? Por essa turma do Halloween aí. Eu não vou me preocupar agora, ficar levantando história do Halloween, de onde surgiu, com quem surgiu, etc. Uma coisa eu sei.
que vai às escolas nessa época do ano. Veja o que eles enfatizam aqui no Brasil. Não é uma festa originariamente brasileira, não é. Mas ela está usurpando aquilo que nós temos, uma das coisas que nós temos de mais importante, não mais sagrada, mais importante na história da igreja. História recente da igreja, porque é do século XVI, certo? Que é o dia da reforma, como eu falei. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes de chegar lá, nós vamos cantar ainda, vamos orar primeiro, é claro, e depois nós vamos fazer a oração cantada pelo nosso país em decorrência das eleições que estão chegando aí, gente. Domingo, se Deus quiser, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Feche seus olhos aí, nós vamos fechar aqui e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado por esta noite e obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu estar reunidos aqui para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor tem conduzido os nossos passos, ó Deus, e mesmo diante de tantas coisas que nós fazemos durante o dia, o Senhor nos permite parar, aquietar o coração e, ó Deus, refletir na Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor. Rogamos que por graça e misericórdia, o Senhor fale ao nosso coração e nos edifique. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, meus irmãos, nós vamos cantar, orar, né? Cantando. Cantar, orando, orar, cantando. Aquele hino lá, o 376 do Novo Cântico. Vai tocar, amor? O que é que eu toque? Então aí, põe nos comentários aí, por favor. 376, que é o hino Divino Salvador, contempla com favor o nosso país. Dá-nos imensa paz, interna paz. Vai falando aí para minha letra, porque a letra é muito bonita, né? Governo bom capaz, dita que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em Ti. Vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar conforme o Teu mandar por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o Teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir de todo o povo aqui real louvor, não é? A nossa pátria tem sustento e todo o bem de Ti, Senhor. Aos pobres dá a comer, aos ricos faze ver como convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião concede a proteção que é divinal. Guardar-nos vem, Senhor, das guerras e terror, ou de guerras e terror. Se nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens. Depara os altos bens da salvação. Brilhe a benigna luz que o Teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Amém. Lindo, né, Valdir? Lindo demais. Então nós vamos cantar hoje, vamos fazer essa oração. Dia 30 está aí e eu espero que você esteja orando, se preparando para que Deus nos dê esta paz de que fala o hino, né? De algum modo, a paz quando o povo é governado, bem governado, quando o presidente da República está bem, teme a Deus, então tudo fica melhor, menos complicado, né? Qual é o tom? Então, vamos lá então. Divino Salvador, contempla com favor nosso país, dá-nos terra, paz, governo bom, capaz, vida que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em Ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lá, ensina a governar conforme o Teu mandar, com justas leis. A nó presidente, ó Deus, inspira
temor, que possa bem cumprir o seu mandato, eu vi de todo real louvor. A nossa pátria tem por sempre todo bem deste Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz viver, convém viver em mútuo amor. Do crime e rebelião, a proteção que é divinal. Guarda-nos bem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, depara os altos céus, salvação. Brilha benigna luz que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Amém. Isso aí, que esse cântico seja a minha, a sua oração nesses dias complicados, né? Deus sabe o que será no domingo e o que será depois do domingo. Então que Deus ouça a nossa oração, né, Loide? Nosso Deus receba este cântico como um clamor, uma súplica que nós fazemos, pedindo que Ele sare a nossa terra, o nosso país. Muito bem, então a palavra está com a minha digníssima, que nos trará à memória o texto que precisamos guardar. Muito bem, irmãos, nós estamos meditando essa semana no Salmo de número 66, Salmo aí de gratidão a Deus por todo o seu cuidado, pela sua presença na nossa vida, né? Salmo 66, o versículo 16. Então hoje nós falaremos o versículo 16 e no domingo, se Deus assim permitir, faremos aí a leitura de todo esse salmo, um salmo muito lindo. E ele termina esse salmo, o versículo 20, foi um versículo que nós memorizamos, né? Que diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Lindo, lindo. Mas hoje nós iremos ao versículo 16, que diz, vamos todos juntos: Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. De novo. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Salmo 66, 16. Bendito seja o nosso Deus, que tem feito coisas tremendas por nós e principalmente, né, além do nosso corpo aqui, o físico, o exterior, o nosso interior, que é a nossa alma. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Boa noite, Joaninha, Lafayette. Seja bem-vindo, casal, a mais um estudo bíblico, viu? Como eu prometi, nós vamos cantar um outro hino. Esse ainda não é a celebração, não é o dia, pelo menos, não é? É como alguém vai fazer aniversário, né? Então a gente não comemora, alguns comemoram dependendo da situação, comemoram um dia, 2 antes. Mas dia 31 de outubro é o dia que foi marcado em que Lutero afixou as 95 teses na porta daquela, lá em Wittenberg, da Catedral de Wittenberg, né? Ou da Capela de Wittenberg, na Alemanha. Ou Wittenberg, né? Alguns preferem Wittenberg, outros preferem Wittenberg. Alguma coisa aí, irmão? 60 anos depois, Calvino veio 60 anos depois de Lutero, você sabe. Mas esses homens fizeram
O ícone da reforma é claro, é Lutero, mas com ele tiveram os pré-reformadores e depois dele vieram outros que ampliaram, digamos assim, a reforma. Calvino foi um deles, né? E Lutero compôs um hino. Achou o número aí, amor? 155, Castelo Forte. Esse hino precisa de fôlego para cantar, viu, gente? Fôlego por causa do tempo dele, não é? Mas é o hino de Lutero. Então eu vou tentar aqui cantar sem aquele tempo que às vezes as pessoas dão, e para respirar no meio, mas na partitura não tem não, né? Então ele diz assim, olha, é o 155 do Novo Cântico. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa, que temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Martinho Lutero, ele que fez aí, olha, vem lá para mim, por favor, amor. Quer dizer, é claro que esta não foi a sua maior e melhor contribuição, mas foi uma grande contribuição. Esse é um dos hinos marcantes, clássicos, conhecidos pela igreja evangélica e cantado, né, em celebração da Reforma Protestante. Domingo, se Deus quiser, vamos cantar. Mas eu gostaria, meus irmãos, na Reforma Protestante, 5 coisas ficaram marcadas na Reforma Protestante. As conhecidas solas, né, da Reforma. Nós já falamos na igreja, inclusive, sobre eles. Precisamos usar aí várias pregações para abordar sobre cada um. Entretanto, eu gostaria de hoje, no domingo, nós vamos fazer uma abordagem mais acurada, por ocasião do culto à noite, mas eu gostaria hoje de trazer para nós um detalhe muito, que não é um detalhe, mas é algo muito, muito, muito importante, que explica todos os desajustes que nós temos sofrido e de que temos conhecimento, mesmo sabendo que nós
o que nós precisamos fazer? Não é? Talvez eu pudesse até começar com um texto que todo mundo sabe de cor. Eu vou dar a referência a mais, você vai lembrar dele, que é o Salmo 119, versículo 105. Todos aí estão lembrados? Alguém? Vamos ver quem se lembra e coloca no comentário sem colar, gente, sem colar. Salmo 119, 105. É o primeiro sola da reforma, viu? Esse daí. Não, é claro que não está baseado no Salmo 119, versículo 105. E como ninguém respondeu ainda, estou entendendo que alguém está lá digitando para poder colaborar. Eu quero que vocês participem para eu não falar sozinho, ok? Então, foram 5, eu vou falar dos outros. Sola fide, sola gratia, solo Christus e soli Deo gloria. Ó, falei 4. Faltou o primeiro. E aí, ninguém se habilita? Então não vamos ter que colocar. Sola Escritura. Sola Escritura. O Pedro lá de São Paulo está dizendo: estou participando do culto de hoje. Felicidades ao pastor Marcos e à sua família e a todos. Muito obrigado, Pedro. Você deu sorte, você chegou depois que eu fiz a pergunta, né? Primeiro sola da reforma, sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Então, muita gente já estudou e todo ano a gente faz menção da reforma protestante, mas será que se nós perguntarmos, o Osmar está dizendo ali, a tua palavra, a Bíblia, Ah, tá. Você tá colocando fatiado, Osmar. Ô, Osmar. Tá certo. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada. Ah, é porque eu pedi para colocar de cor. Você não está colando aí não, né, presbítero Osmar? Não pode colar não, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada é a palavra. Beleza pura, tá certinho. Muito bem, então o que acontece? Eu vou fazer aqui uma oração, depois eu vou ler o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão aqui, ok? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Fala ao nosso coração, Senhor, ajuda-nos a compreender a importância da Tua palavra na nossa vida. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Por que um homem pegaria 95 frases, não são frases de efeito apenas não, mas são tópicos de profundo conteúdo tópicos que confrontavam o posto. Chegando para cá, você está querendo ficar fora e eu ficar no meio? Tá, é porque ela está querendo ir lá, não sei aonde, eu sei sim. É porque, como eu vou falar, né? Então fica do ladinho aqui. Textos para ler, então mas tem aqui. Bom, tudo bem. A gente já tinha feito um combinado aqui. Então, ó, aí pode puxar aqui, ó, essa cadeira aqui, ó. Tá, por favor. Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Então é o seguinte, 95 teses, que são mais do que 95 tópicos, na verdade são 95 assuntos que confrontavam vários posicionamentos romanistas. Outro dia minha filha veio da escola dizendo que a igreja, bom, isso que ela ouviu na escola, tá? Que a igreja evangélica surgiu, está ajustado aqui na câmera, ok? Que a igreja evangélica surgiu no século XVI. E eu falei para ela, não é verdade. Não é verdade. A igreja cristã, a igreja evangélica, que vem de evangelho, existe desde os primórdios, desde o Novo Testamento. Se nós formos tratar de igreja sem usar a nomenclatura cristã, então nós vamos dizer que a igreja surgiu no Éden. É lá que ela surgiu. E a igreja vem sendo tratada como igreja em todo o Velho Testamento. Representada pelo povo de Deus, que Deus separou. Domingo nós fizemos uma abordagem sobre isso na escola dominical. Muito bem. Entretanto, até o quarto século, o que aconteceu?
a igreja estava caminhando de tal maneira que ela crescia, não é? Mas havia uma perseguição por parte do Império Romano que ocorria desde lá. É só pegar as páginas do Novo Testamento e vocês vão ver os cristãos sendo mortos, os apóstolos foram mortos, os discípulos sendo mortos, muita gente sendo perseguida e morta por causa do Evangelho. Então, no IV século, o imperador de Roma olhou para aquilo, viu que o Evangelho estava alcançando muita gente. Não era a maioria, mas estava alcançando muita gente. E a perseguição estava produzindo o efeito contrário. Né? Em vez de eliminar a seita, a nova seita, como foi dito lá em Atos, né? Vamos ouvir esse, não é os do Areópago de Atenas. O que esse tagarela está falando? Será que tem a ver com essa nova seita que surgiu aí e tal? Então, com o imperador Constantino, a coisa mudou. Então, porque ele entendeu que era melhor cessar essa perseguição. Acaba com isso. Não, agora vamos receber, vamos conviver. É possível que haja paz entre nós. E só que a ideia de Constantino acabou sendo um tiro no pé da igreja, não é? Porque ele decidiu que a partir dali, então, todo cidadão romano seria considerado um cristão. Veja, isso nada tem a ver com o que Jesus fala sobre o nascer de novo, ser uma nova criatura, não é? Ser gerado pelo Espírito Santo. Novo nascimento, cristianismo, tem nada a ver com Estado, com cidadania no mundo. Jesus já tinha dito isso: o meu reino não é deste mundo. Eu não sou daqui. Então os cidadãos do reino de Deus também não são deste mundo. São cidadãos de duas pátrias. Uma que está no céu, vem em primeiro plano, porque é para a eternidade, e a que está na terra. Cidadãos de dois reinos, vamos dizer assim. Jesus diz: o meu reino não é este. Então não dá para misturar Estado com igreja e fazer com que o cristão tenha mais compromissos com as leis do Estado do que com a lei de Deus. Quando os apóstolos foram confrontados no Sinédrio, Pedro teve que chegar a ponto de dizer assim: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque eles estavam sendo cerceados, proibidos de falar o Evangelho. Era isso, a ordem que eles estavam recebendo era esta. Bom, do IV século em diante, aí começaram a surgir vários problemas na igreja. Aquela igreja primitiva, aquela igreja cristã. Que problemas, meus irmãos? Se não há mudança de vida, então, se todo mundo agora é cristão, todo cidadão romano é cristão, então a igreja católica, universal, todo mundo é cristão, apostólica, igreja dos apóstolos, romana, porque é igreja de Roma. Né? Então, o seu nascedouro, seu fundamento, não é lá que está a Basílica de Pedro, que é considerado pela Igreja Romana o primeiro Papa, o representante de Deus no mundo? Então vejam, os problemas começaram a ocorrer. Você não vai achar isso na Bíblia, não vai. Você não vai encontrar na Bíblia uma série de inserções que acabaram acontecendo na doutrina da igreja, no dogma, os dogmas da igreja. Né, começaram a ser minados, ou na verdade corrompidos, melhor dizendo, corrompidos, porque eles começaram a ser associados a tradições da igreja. Então aqueles contos de que fulano fez um milagre, é um santo de Deus que fez um milagre, então vamos canonizar, porque ele é perfeito. Aquela ideia da Assunção de Maria, a Imaculada Concepção é outro assunto. A Assunção de Maria, né? Que não morreu, então foi assunto ao céu, não está na Bíblia.
A questão da mediação dos mortos. Então fulano morreu agora, está lá no céu intercedendo por nós, não está na Bíblia. E muitas outras inserções como o purgatório. O purgatório foi um dos problemas mais sérios na época da Reforma, lá no século XVI. Essas coisas foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, até chegar a um ponto em que alguém se levantou, e Lutero era um monge, portanto um católico romano, se levanta e diz assim, peraí, tem coisa que não está batendo. Porque a Bíblia não era lida e conhecida por todo mundo, mas pessoas como Lutero se aplicaram a ler criteriosamente e tentar encaixar o que se pregava e ensinava no catolicismo romano com aquilo que estava escrito. Como ele não viu coerência, então tentou. Lutero não quis, a ideia não era dividir, rachar a igreja. Né? A ideia não era fazer com que do catolicismo romano, então surgissem outros segmentos. Essa não era a ideia inicial. Mas como as suas ideias, seus pensamentos não se encaixavam, não eram aceitos, até e principalmente essa questão do purgatório associada à vida devassa de alguns do clero. Né? Então, ganância, cobiça, porque vendia-se as indulgências, eram vendidas para garantir a salvação de quem estivesse no purgatório, então pagava-se para poder salvar alguém que estava no purgatório. Isso é inadmissível, não está na Bíblia. Lutero falou, não dá para engolir isso aí, não dá para acreditar numa coisa dessa. Porque a autoridade é a palavra de Deus. E outra luta muito grande de Lutero foi a salvação pelas obras. E ele então correu ao texto de Paulo, e que diz que o justo viverá pela fé. Não é? E o resultado de tudo isso, ele foi excomungado da Igreja Católica e pelos católicos romanos, Lutero é considerado um herege. Calvino seguiu um caminho muito parecido lá em Genebra. Então, Lutero na Alemanha, Calvino em Genebra na Suíça. Décadas depois, Calvino se levanta, não com a mesma bandeira de Lutero, mas ampliando aquilo que Lutero já estava defendendo. Calvino foi ampliando ainda mais. Né? De modo que surgiu com Lutero a hoje conhecida Reforma Protestante. Né? Agora, por que eu estou chamando vocês e a atenção para este assunto hoje? Existe uma razão muito forte, e não é apenas para celebrar, para comemorar a data, não. Porque, meus irmãos, na igreja, qualquer pessoa que vier conversar sobre esse assunto, se eu perguntar assim, o que você acha? Nós não estaríamos precisando de uma outra reforma nestes nossos dias? Meus irmãos, eu creio que todos responderiam sim. Nós estamos precisando de muitas reformas. Por que razão? A reforma do século XVI causou um impacto muito grande. Muitos pré-reformadores, muitos cristãos naquela ocasião foram mortos. Pré-reformadores, inclusive, foram mortos por causa deste posicionamento contrário ao catolicismo romano. Depois, meus irmãos, quer dizer, dentro deste mesmo contexto inflamado, aconteceu o Concílio de Trento em 1545. A reforma aconteceu em 1517. Em 1545, aconteceu uma reunião, um grande concílio da igreja, que inseriu, reconheceu mais 7 livros que não estavam na Bíblia ainda. Então observem, hoje alguém pergunta por que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia que o católico usa. A resposta está aí. Até 1545, a Bíblia, como nós a temos, era usada na igreja. Entretanto, em 1545, o concílio resolveu reconhecer como canônicos, como revelados, isentos de erro, inerrantes, portanto,
infalíveis, mais 7 livros. Aí dentre eles tem Baruque, Judite, Macabeus, né, e Tobias e outros mais, alguns acréscimos no Velho Testamento, ok? De modo que a nossa Bíblia hoje é diferente da igreja utilizada pelo catolicismo romano. Aquela ideia de que a igreja evangélica então surgiu na Reforma não procede. A igreja cristã, a igreja evangélica, surgiu com a igreja primitiva. E aí ela se desencaminhou ao longo dos anos, como eu falei, por causa desta abertura que se deu, sem mudança de vida, essa mistura com o Estado, e só lá na frente, começou no 4º século, e aí você pode contar, 11 séculos depois praticamente, alguém acordou e falou assim, não, nós nos perdemos pelo caminho. E como souberam identificar isto? Aí eu vou voltar ao texto que nós lemos lá, que o Osmar nos ajudou a lembrar aí. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se a lâmpada se apaga, eu fico no escuro. E a Bíblia não estava sendo o elemento mais importante na vida da igreja agora. Agora era um tripé de bases, né? Onde a igreja estava fundamentada. Então, quais eram esses elementos? A Bíblia, a infalibilidade papal, a palavra do Papa era e é lei na igreja, passou a ser, não é? Lei na igreja, e a tradição da igreja. Então, sobre esse tripé, a igreja passou a ficar fundamentada. Então, meus irmãos, muita coisa foi inserida nas doutrinas da igreja cristã, que hoje consegue conviver, por causa daquilo que tem em comum, mas diferem em assuntos fundamentais, né? Fundamentais. Os evangélicos e os romanos, né? E alguns segmentos são chamados de evangélicos, mas não são. Movimentos mais recentes, eu não vou aqui declinar o nome de cada um, mas são vários, são muitos, aquelas portas que se abrem da noite para o dia, lotam e fazem coisas que você não sabe de onde é que estão tirando, onde surgiu, e coisas que não encontram amparo na Escritura. Mas sabe o que é pior? É que todos usam a Escritura. E é isto que me leva ao texto que eu escolhi hoje aqui, para você pensar comigo junto, nesses poucos minutos que me restam, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. 2 Timóteo 2,15, já estava marcadinho aqui, e eu desmarquei. Então vou voltar lá. Paulo, dizendo a Timóteo, escreve o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a frase que eu quero destacar aqui. Que maneja bem a palavra da verdade. Então, se alguém quer compreender por que é que há tanto problema relativo ao que as pessoas creem, tendo uma Bíblia na mão e falando em nome de Deus, então a razão é uma só. Está faltando cumprir o que Paulo orienta Timóteo no capítulo 2 de 2ª Epístola, do versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Que manejar bem a palavra da verdade? Bom, então aqui, caminhem comigo, por favor. A ideia do termo grego utilizado aqui, a palavra grega é a junção de duas palavrinhas, tá? Que tem a ver com reto, direito, e cortar ou talhar, viu? Cortar reto, talhar. Então a ideia central seria guiar por uma estrada reta a palavra da verdade. A melhor tradução mesmo é que nós a temos, está aqui, que maneja bem. E a origem desta palavra, né? Cortar reto, né? Ortotomunta, né, que seria a palavra grega. A origem dela está lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante
do que qualquer espada de 2 gumes. Então, este texto aí de Paulo a Timóteo, Paulo está escrevendo a Timóteo, revela, meus irmãos, a eficácia da palavra de Deus e os efeitos que ela produz na vida do homem. Então, se está faltando algo na vida das pessoas, e se a palavra de Deus tem sido pregada de muitas maneiras divergentes, então as duas coisas estão acontecendo. Primeiro, não se pode dizer que todos estão pregando com eficácia e manuseando bem a palavra de Deus. Segundo, não se pode dizer que todos estão pondo em prática a palavra de Deus. Não estão. E o resultado disso é o caos. Porque se a palavra de Deus é a lâmpada e eu não a conheço e eu não a pratico, então eu vivo no escuro. Eu não sei se eu estou tomando decisões certas ou erradas. Eu não sei se o meu caminho é um caminho do bem, se é um caminho do mal. Na minha cabeça eu vou dizer para as pessoas, não, eu sou uma pessoa de bem. Tudo que eu procuro fazer é o bem. E Deus manda fazer o bem. Mas olha, como a coisa fica muito solta, Deus manda fazer o bem. Mas de todos nós que estamos aqui hoje falando desse assunto, quantos já leram a Bíblia toda? Pelo menos uma vez na vida. Tem gente que já, bom, em termos de filme, parece que é mais fácil, né? Tem gente que já viu determinados filmes aí dezenas de vezes e não cansam, não. Livros românticos, de romance. Vai fazer faculdade de direito, de letras ou qualquer outra, tem que ler muitos livros. Muitos livros. Então, a palavra de Deus é um livro muito, diriam, é um livro muito grande, é um livro muito difícil para justificar o fato de não se aplicarem e não correrem atrás de conhecerem a Escritura. E aí, esta ignorância, no sentido correto da palavra, ignorância, não no sentido pejorativo, mas essa ignorância é que tem levado a tantos e tantos e tantos desajustes na vida da pessoa, no seu ambiente familiar, na sociedade, todos os lugares frequentados por ela que não se pautam na Escritura. Até porque não tem, as pessoas em geral não têm como premissa fundamental a fé em Deus. Tem muita gente que nem crê em Deus. Alguns que dizem crer em Deus não creem, não defendem que a Bíblia é a palavra de Deus. Vejam a contradição, a incoerência. Se eu creio em Deus, o que me leva a conhecer Deus é a Bíblia. E é claro, nós temos toda a criação, lá no Salmo 19 diz isso, nós temos toda a criação, mas a criação é conhecida como uma revelação geral de Deus. Você quer conhecer Deus, os atributos, quer conhecer os seus valores, quer conhecer a sua vontade preceptiva, decretiva em relação àquilo que ele já disse que vai acontecer, como por exemplo o juízo final, está decretado, está na Bíblia, não está em outro lugar. É a Escritura que vai falar sobre isto. Bom, então eu prossigo aqui. As palavras, a lição que está sendo dada a Timóteo aqui, é que a linha que Timóteo, que era um jovem pastor, precisava seguir, era dar prova, e como prova, desculpem, né, da sua qualidade como verdadeiro e legítimo ministro, era pregar, manusear bem a palavra da verdade, porque isto mudaria a vida dele e mudaria a vida das pessoas que estavam sob os seus cuidados. Então, note bem, a ordem é, lá no versículo 2, não é? Do capítulo 2, diz aqui, o de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Deixa eu ver ainda um outro texto que tem aqui, que poderá ainda nos ajudar mais, não é?
participa dos meus sofrimentos. Ele vai citar o exemplo do lavrador, tal. E lá no versículo 11, fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, se perseveramos com ele também reinaremos. Agora, o que eu quero está aqui no capítulo 4, abre aí, capítulo 4, no versículo 2, que eu não pus aqui, versículo 2 do capítulo 2, capítulo 4. Então é isso. Capítulo 4. Prega a palavra. Mas olha que interessante. Vai ao versículo 1 e veja como ele começa. Conjuro-te. É como se estivesse implorando. Com ênfase dizendo a Timóteo, diante de Deus, diante de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. 2 pontos. Prega a palavra. Não é prega o que você acha que está certo. Prega a palavra. Insta. Seja insistente, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E lá no versículo 5, né, vai dizer assim ainda, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para aquilo que é fundamental. Não adianta eu saber alguma coisa sobre a reforma, o que eu falei aqui é o básico do básico do básico, viu? Se você for atrás de obras que tratam da reforma protestante, você vai ter condições de ir muito além. Mas saber da história não salva ninguém. Saber que houve um Lutero que afixou 95 teses, que se opôs ao catolicismo romano, não salva ninguém. Saber que João Calvino defendeu com muito rigor, intrepidez a verdade, isso também não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo através da fé. Esta fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não será ouvida se o que Paulo está recomendando aqui no capítulo 2 não for posto em prática. Que é, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo. Então, que maneja bem. Se não manejar bem a palavra da verdade, nada poderá nos levar ao conhecimento de Deus. Nada. Mesmo que nós tenhamos condições de enxergar a criação, como está escrito no Salmo 19, e também lá em Romanos, no capítulo 1, nós saberemos que há Criador. Há um Criador. Qualquer um. A palavra de Deus diz que as obras que estão aí estabelecidas são suficientes para mostrar que existe um Criador. É dever de todo homem buscar ao Criador, conhecer o Criador. Mas a revelação especial de Deus que leva o conhecimento salvífico não é outra senão a palavra de Deus. Isso é muito claro. É assim que é posto na Escritura. Mas, se não houver um manuseio adequado e correto, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, então, meus irmãos, nós todos estaremos perdidos. Claro que há, meus irmãos, variantes da palavra de Deus que são, vamos dizer assim, toleráveis. Porque nós não somos donos da verdade. Não. Nós não conhecemos a verdade absoluta. Saberemos a verdade absoluta quando nós estivermos mais no mundo e seremos perfeitos. Mas até lá, isso não diz que nós devemos nos acomodar, ficar tranquilos, porque Deus Deus, apesar de ter disposto a sua revelação para nos fazer conhecer a verdade, nossa natureza terrena, pecaminosa, nos impede de conhecer a verdade de maneira cristalina e absoluta e total.
Por isso nós temos igrejas que são nossas co-irmãs. Nós temos alguém que frequenta lá uma igreja A, a igreja B, etc. e tal, mas que se harmonizam conosco em doutrinas fundamentais da fé cristã. Entretanto, há outros segmentos religiosos que, em vez de nos aproximar da verdade, nos distancia dela. E qual é o referencial que nós usamos para saber que aquilo que está sendo falado é verdade? Um princípio básico para entender, para traduzir, para compreender a Bíblia é este: a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Então, se eu não estou entendendo algum texto ou alguma passagem bíblica, eu tenho que procurar na própria Escritura o máximo possível, explorando o máximo possível para tentar entender. E aquilo que eu não puder entender, e há muita coisa que eu não sou capaz de compreender, eu devo simplesmente crer. Crer. Isso faz da minha fé algo absurdo? Não. Não. Isso mostra que a fé não é um elemento que está vinculado ao intelecto. Que a Bíblia e Deus podem ser entendidos pelo intelecto, podem ser assimilados pelo intelecto. Não. Não. A fé está muito além do intelecto, porque o intelecto foi afetado pelo pecado. A fé está muito acima do intelecto. Então, eu só posso alcançar o conhecimento de Deus necessário para a minha vida pela fé na palavra de Deus, inerrante, infalível. Qualquer outro elemento agregado aqui vai me complicar a vida, vai me prejudicar. Meus irmãos, não é à toa que nós temos muita gente frequentando igrejas, mas que estão perdidas. Perdidas de muitas maneiras. Tem muito mais questionamentos do que respostas para a sua vida. Certeza de que tem a verdade nas mãos, certeza de que tem Cristo habitando o coração, certeza de que está firmado na rocha, certeza de que Deus é maior do que os seus problemas, como cantam, como dizem, etc. Certeza, muita gente não tem tranquilidade, não há paz, não há sossego, não há confiança. Uma esperança, meus irmãos, que falha constantemente. É uma esperança que se sucumbe diante dos problemas que vão na medida em que eles vão surgindo. Fés que são testadas e que não passam pelo crivo desses testes que são mais variados, alguns pequenos, alguns mais violentos, fés que não resistem quando os problemas são difíceis, complicados. É numa hora desta que nós temos que apelar para a palavra de Deus, porque Deus falando através dela e nos dando o consolo que nós precisamos, nos advertindo a ter fé. Jesus fez isso muitas vezes com os discípulos, faltou fé nos discípulos, ele nos adverte, ele nos consola, nos encoraja e mais do que isso, ele está presente na nossa vida e nos ajuda a ir muito além de ficar com aquilo que nós já sabemos sobre reforma, sobre o que Lutero defendeu, sobre o que Calvino defendeu, etc., porque ele nos leva a ter uma vida transformada. Ele reforma a vida. É vida nova. Então é mais do que uma reforma institucional, ocorrida em um determinado lugar, na história, no tempo, né, na vida da igreja. É uma reforma no coração. É uma reforma na alma. Então, houve uma reforma no século XVI, é verdade. E ela foi muito importante e continuará sendo para a vida da igreja. Mas há muitos corações precisando de reforma. Precisando passar por uma reavaliação. Precisando experimentar aquilo que a palavra de Deus qualifica como o novo nascimento. Porque sem ele, vou dizer, não, eu creio em Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Mas isso tudo é secundário, porque a vida de uma pessoa é confirmada por aquilo que ela faz, por aquilo que ela, e não apenas por aquilo que ela diz. Todo dia. Todo dia.
Na medida em que se vai vivendo o Evangelho e vai se dando testemunho da fé que se proclama, então a pessoa vai mostrando que aquilo que ela está dizendo não é retórica, não é lábia, não é apenas, não são palavras apenas. É vida, é uma vida reformada, é um novo coração. Nós não cantamos assim? Recebi um novo coração do Pai, coração transformado, coração antes de regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Isso é reforma. Eu olho para os lados, eu vejo muita gente que conhece a reforma do século XVI, mas eu fico pensando, será que foram realmente reformados, transformados pelo poder de Deus? O tempo não me ajuda, né, gente? O relógio é meu inimigo e eu aqui comecei um assunto que é muito importante. Eu vou ter que tentar continuar na parte da manhã, de domingo, e aí à noite eu vou pedir ao Johannes que conclua falando. E aí ele provavelmente vai entrar mais profundamente nos solas da reforma. Não sei como ele está se preparando, que eu convidei para a noite abordar sobre a reforma por causa do dia da segunda-feira, dia 31. Então eu quero ir parando por aqui, mas me comprometendo a continuar com vocês na segunda-feira, no domingo pela manhã. O que eu quero que nós avaliemos agora é o seguinte: olha para dentro de você. Vamos olhar para dentro do nosso coração. Nós podemos dizer que o nosso coração realmente foi transformado, passou por uma verdadeira reforma, que nós somos novas criaturas, gerados pelo Espírito Santo? Então, como é que eu explico as dificuldades que eu tenho e para as quais eu nunca tenho solução? Eu só tenho problema para apresentar. Solução nunca. Ou poucas são as soluções. Tenho mais problema para colocar para fora do que solução para apresentar para mim e para as outras pessoas. Ora, eu tenho a Bíblia nas mãos, eu tenho Deus no meu coração, eu preciso ser a resposta, porque Deus é a resposta que está no meu coração. A resposta para quê? Para tudo. Alguns, ironicamente, falam, Jesus é a resposta, mas qual foi a pergunta? São tantas que nós não damos conta de enumerar. E Deus tem a resposta para todas as coisas, porque Ele é a verdade. Ele é a origem de todo conhecimento. Então a pergunta é, você alcançou, já chegou a esse ponto de ter no coração aquele que é a verdade e a vida habitando, de modo que você é solução e não digamos, um canal de problemas, sempre levando problemas adiante para que alguém apareça para resolver, porque você não consegue, você e Deus e a palavra não conseguem resolver. E certamente o problema aqui não será Deus e não será a sua palavra. O problema aqui é procura, a solução na verdade, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Eu tenho que terminar aqui, me desculpem, senão a gente vai varando aí o tempo e aí eu vou abusar da boa vontade de vocês que pacientemente me ouviram até agora. Eu vou pedir a Márcia que venha aqui, por favor, e rogo a Deus que abençoe a cada um de nós, a mim, a você, e nos assegure que Deus tem feito mudanças na nossa vida. Reformou lá atrás, mudou o coração, colocou uma nova natureza e dia a dia está reformando o nosso ser. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Amor, ninguém perguntou? Ninguém falou nada? Eu estou acompanhando ali. Só o Noel disse verdade, né, Noel? Obrigado. E agora, então, nós vamos orar. A Márcia vai fazer essa oração final, não dá tempo para cantar, né? O nosso tempo já foi embora. E assim eu quero que você grave isso no coração. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja a panela da cozinha, maneja bem a direção do carro, que maneja bem, sei lá mais o que, né? Maneja bem a palavra da verdade, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, te agradecemos porque, Deus, através dela, como a gente
tem crescido, o Senhor tem falado ao nosso coração. E nos ajude, Senhor, a aproveitarmos, a estarmos sempre refletindo nela, buscando mudança para a nossa vida, estando, Deus, procurando ser aprovados por Ti, Pai, na nossa vida, na nossa conduta, nossa maneira de viver neste mundo, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, santifica-nos e tenha misericórdia de nós. Guarde-nos, ó Deus, abençoe a todos os que estiveram conosco nesta noite. Complete a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então eu quero me despedir de todos os que gentilmente nos acompanharam. Tem aí um público fiel, né? Então aqui vai a Beth e a Dona Alvina são uma das primeiras a chegar. A Elizabeth, o André, a Sofia, o Claudemir, Dona Marta, o seu Joel, a Loide, a Dona Luzia, o Ronieres, a Neire, a Dona Irene, a Cátia, a Félix, o presbítero Osmar, o presbítero Beto também entrou aí? Estavam juntos, né? Estão juntos. O Ismael e a Ana, a Dona Maria de Jesus, o Valdir, o Noel, a Elaine, a Sidoca, a Ariane, a Joaninho, o Lafayette, o presbítero Garmes e a Lídia, o Pedro Chaves, lá de São Paulo, que foi membro da Igreja Cristã de Itanhaém, Renildo, primo da Márcia, Gabi, também entrou aí, seu esposo, Kátia e o Macedo e a sua filhinha Stephanie, Laurivete, o Jean e a Edna, a Olinda Rosa, a Wanda e o Paulo, o Robson Quadros, presbítero lá de Reginópolis, a Laíse, Pedro Henrique. Ô Pedro, você está sumido, hein, caboclo? A Anaí e o seu João Costa lá de Itanhaém. Que Deus abençoe a todos vocês e eu espero que no domingo, aqueles que puderem entrar, é óbvio, né, a gente consiga fechar esse assunto aqui, viu? Até breve, que Deus nos dê uma boa noite de descanso e um restante de semana muito feliz. Um bom final de semana para todos e a gente se encontra novamente por aqui, se Deus quiser. Você não vai despedir? Boa noite para todos. Até domingo. Tchau, gente.